Quem sabe você tem um colega que brinca com ele sempre, mas ele nunca ouviu falar de Jesus e você pode estar falando. Talvez alguém em sua família, não sei, ou quem sabe a sua professora. Você pode orar e pedir a Deus que dê coragem para você contar aos outros, para você falar do Salvador. Falar do Salvador é dizer que ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Todas as pessoas precisam ouvir essas verdades para que elas possam fazer a escolha certa de ir para o céu, um lugar de alegria e paz. O Senhor Jesus disse que aquele homem rico foi para um lugar de tristeza, mas de onde ele estava, ele podia ver Lázaro junto com Abraão. E ele começou a pedir que Abraão deixasse Lázaro ir até ele, molhar a sua língua para que ele pudesse se refrescar. Ele estava sofrendo muito, mas Abraão disse que não. Aquele homem rico recebeu tantos bens durante sua vida e Lázaro só sofrimento. Agora Lázaro estava consolado e o rico estava sofrendo naquele lugar horrível. E além do mais, Abraão disse que havia um grande abismo entre eles, de maneira que não dava para passar de um lado para o outro. E naquele momento, o rico entendeu que ele nunca ia poder sair daquele lugar, que era tarde demais para se arrepender. Mas ele lembrou que ele tinha 5 irmãos e ele pediu que Abraão mandasse Lázaro lá na casa de seu pai, falar com seus irmãos para que eles não fossem para aquele lugar de sofrimento. Mas o seu pedido foi negado. Abraão disse que aqueles homens, os irmãos do homem rico, tinham a palavra de Deus, tinham o Velho Testamento. Bastava eles lerem. Quem sabe você tem um colega que brinca com ele sempre. Quem sabe você tem um colega que brinca com ele sempre. Quem sabe você tem um colega que brinca com ele sempre. Quem sabe você tem um colega que brinca com ele sempre. Quem sabe você tem um colega que brinca com ele sempre. Mas ele nunca ouviu falar de Jesus. 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 E você pode estar falando. 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 Talvez alguém em sua família, não sei. 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 Ou quem sabe a sua professora. 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 Você pode orar. E 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 pedir a Deus que dê coragem para você contar aos outros. E pedir a Deus que dê coragem para você contar aos outros. E pedir a Deus que dê coragem para você contar aos outros. E pedir a Deus que dê coragem para você contar aos outros. E pedir a Deus que dê coragem para você contar aos outros. Para você falar do Salvador. 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 Falar do Salvador
é dizer que ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Falar do Salvador é dizer que ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Falar do Salvador é dizer que ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Falar do Salvador é dizer que ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Falar do Salvador é dizer que ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Todas as pessoas precisam ouvir essas verdades. 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 Todas as pessoas precisam ouvir essas verdades para que elas possam fazer a escolha certa de ir para o céu. Para que elas possam fazer a escolha certa de ir para o céu. Para que elas possam fazer a escolha certa de ir para o céu. Para que elas possam fazer a escolha certa de ir para o céu. Para que elas possam fazer a escolha certa de ir para o céu. Um lugar de alegria e paz. 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 O Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus disse que aquele homem rico foi para um lugar de tristeza. Que aquele homem rico foi para um lugar de tristeza. Que aquele homem rico foi para um lugar de tristeza. Que aquele homem rico foi para um lugar de tristeza. Que aquele homem rico foi para um lugar de tristeza. Mas de onde ele estava, ele podia ver Lázaro junto com Abraão. Mas de onde ele estava, ele podia ver Lázaro junto com Abraão. Mas de onde ele estava, ele podia ver Lázaro junto com Abraão. Mas de onde ele estava, ele podia ver Lázaro junto com Abraão. Mas de onde ele estava, ele podia ver Lázaro junto com Abraão. E ele começou a pedir que Abraão deixasse Lázaro ir até ele. E ele começou a pedir que Abraão deixasse Lázaro ir até ele. E ele começou a pedir que Abraão deixasse Lázaro ir até ele. E ele começou a pedir que Abraão deixasse Lázaro ir até ele. E ele começou a pedir que Abraão deixasse Lázaro ir até ele. Molhar a sua língua para que ele pudesse se refrescar. Molhar a sua língua para que ele pudesse se refrescar. Molhar a sua língua para que ele pudesse se refrescar. Molhar a sua língua para que ele pudesse se refrescar. Molhar a sua língua para que ele pudesse se refrescar. Ele estava sofrendo muito, mas Abraão disse que não. Ele estava sofrendo muito, mas Abraão disse que não. Ele estava sofrendo muito, mas Abraão disse que não. Ele estava sofrendo muito, mas Abraão disse que não. Ele estava sofrendo muito, mas Abraão disse que não. Aquele homem rico recebeu tantos bens durante sua vida e Lázaro só sofrimento. Aquele homem rico recebeu tantos bens durante sua vida e Lázaro só sofrimento. Aquele homem rico recebeu tantos bens durante sua vida e Lázaro só sofrimento.
Aquele homem rico recebeu tantos bens durante sua vida e Lázaro só sofrimento. Aquele homem rico recebeu tantos bens durante sua vida e Lázaro só sofrimento. Agora Lázaro estava consolado. 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 E o rico estava sofrendo naquele lugar horrível. 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 E além do mais, Abraão disse, 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 e além do mais, Abraão disse que havia um grande abismo entre eles. 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 De maneira que não dava para passar de um lado para o outro. E de maneira que não dava para passar de um lado para o outro. E de maneira que não dava para passar de um lado para o outro. E de maneira que não dava para passar de um lado para o outro. E de maneira que não dava para passar de um lado para o outro. E naquele momento, o rico entendeu que ele nunca ia poder sair daquele lugar. E naquele momento, o rico entendeu que ele nunca ia poder sair daquele lugar. E naquele momento, o rico entendeu que ele nunca ia poder sair daquele lugar. E naquele momento, o rico entendeu que ele nunca ia poder sair daquele lugar. E naquele momento, o rico entendeu que ele nunca ia poder sair daquele lugar. Que era tarde demais para se arrepender. 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 Mas ele lembrou. Mas ele lembrou. Mas ele lembrou. Mas ele lembrou. Mas ele lembrou que ele tinha 5 irmãos. E ele pediu 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 que Abraão mandasse Lázaro lá na casa de seu pai. Pediu que Abraão mandasse Lázaro lá na casa de seu pai. Pediu que Abraão mandasse Lázaro lá na casa de seu pai. Pediu que Abraão mandasse Lázaro lá na casa de seu pai. Pediu que Abraão mandasse Lázaro lá na casa de seu pai. Falar com seus irmãos para que eles não fossem para aquele lugar de sofrimento. Falar com seus irmãos para que eles não fossem para aquele lugar de sofrimento. Falar com seus irmãos para que eles não fossem para aquele lugar de sofrimento. Falar com seus irmãos para que eles não fossem para aquele lugar de sofrimento. Falar com seus irmãos para que eles não fossem para aquele lugar de sofrimento. Mas o seu pedido foi negado. Mas o seu pedido foi negado. Mas o seu pedido foi negado.
mas o seu pedido foi negado. Mas o seu pedido foi negado. Abraão disse que aqueles homens, os irmãos do homem rico, tinham a palavra de Deus. Abraão disse que aqueles homens, os irmãos do homem rico, tinham a palavra de Deus. Abraão disse que aqueles homens, os irmãos do homem rico, tinham a palavra de Deus. Abraão disse que aqueles homens, os irmãos do homem rico, tinham a palavra de Deus. Abraão disse que aqueles homens, os irmãos do homem rico, tinham a palavra de Deus. Tinham o Velho Testamento. 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 Bastava eles lerem. 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 Quem sabe você tem um colega que brinca com ele sempre, mas ele nunca ouviu falar de Jesus. E você pode estar falando. Talvez alguém em sua família, não sei, ou quem sabe a sua professora. Você pode orar e pedir a Deus que dê coragem para você contar aos outros, para você falar do Salvador. Falar do Salvador é dizer que ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Todas as pessoas precisam ouvir essas verdades para que elas possam fazer a escolha certa de ir para o céu, um lugar de alegria e paz. O Senhor Jesus disse que aquele homem rico foi para um lugar de tristeza, mas de onde ele estava, ele podia ver Lázaro junto com Abraão. E ele começou a pedir que Abraão deixasse Lázaro ir até ele, molhar a sua língua para que ele pudesse se refrescar. Ele estava sofrendo muito, mas Abraão disse que não. Aquele homem rico recebeu tantos bens durante sua vida e Lázaro só sofrimento. Agora Lázaro estava consolado. E o rico estava sofrendo naquele lugar horrível. E além do mais, Abraão disse que havia um grande abismo entre eles, de maneira que não dava para passar de um lado para o outro. E naquele momento, o rico entendeu que ele nunca ia poder sair daquele lugar, que era tarde demais para se arrepender. Mas ele lembrou que ele tinha 5 irmãos e ele pediu que Abraão mandasse Lázaro lá na casa de seu pai, falar com seus irmãos para que eles não fossem para aquele lugar de sofrimento. Mas o seu pedido foi negado. Abraão disse que aqueles homens, os irmãos do homem rico, tinham a palavra de Deus, tinham o Velho Testamento. Bastava eles lerem.